Você vai ver nesta edição. Avança na pauta de votações o projeto que institui a Política Estadual de Atenção à Oncologia Pediátrica em Alagoas. Em sessão extraordinária foi aprovado o projeto de lei que cria a Política Pública Estadual da Saúde Bucal na primeira infância. Solicitado em plenário o policiamento na região do Corredor Vera Arruda. E mais. Clubes e entidades debateram em audiência pública o novo formato de gestão do futebol. O Jornal da Assembleia está começando. Olá! Em sessão extraordinária, houve aprovação do projeto de lei que institui a Política Pública Estadual da Saúde Bucal na primeira infância, em creches e nas escolas de ensino fundamental das redes pública e particular. Antes, o plenário aprovou em definitivo o Plano Plurianual, PPA, para o período de 2024 a 2027. Na ordem do dia da sessão ordinária desta quinta-feira, muitos projetos de lei foram aprovados de forma definitiva. Um deles é o projeto que dispõe sobre o Plano Plurianual, o PPA, para o período de 2024 a 2027. E também avançou na pauta o projeto de lei de autoria do deputado Alexandre Aires para a criação da Política Estadual de Atenção à Oncologia Pediátrica em Alagoas. O câncer, ele tem avançado na idade adulta, mas temos também uma preocupação, eu como ex-secretário de saúde, uma preocupação muito grande com a oncologia pediátrica. Então essa rede de cuidados ela precisa ser ampliada para que a gente possa salvar cada dia mais alagoanos e alagoanas. Uma sessão extraordinária foi realizada em seguida a pedido do deputado Alexandre Aires para a votação final do projeto de lei que institui a Política Pública Estadual da Saúde Bucal na primeira infância em creches e escolas de ensino fundamental das redes pública e particular. O governador Paulo Dantas tem investido bastante na primeira infância, tem uma secretaria exclusiva para o cuidado dessas crianças de 0 a 6 anos e nós aqui na Casa Legislativa aprovamos essa legislação para que os dentes das nossas criancinhas, a boca, ela possa ser bem cuidada e eles possam ter uma melhor qualidade de vida em sua vida adulta. Nas explicações pessoais, o deputado delegado Leonan comentou sobre a cobrança feita por ele para o reforço do policiamento na região do Corredor Vera Arruda. Nós sabemos que, infelizmente, o Corredor Vera Arruda tem sido ponto vulnerável, onde a criminalidade tem condições de agir livremente. Isto porque nós não temos um policiamento a contento. Segundo o parlamentar, a região não conta com o suporte de videomonitoramento, o que deixa o trecho ainda mais vulnerável. Ali na região, e a minha experiência como delegado de polícia me faz ter certeza do que vou afirmar, nós não temos, infelizmente, câmeras de videomonitoramento. Assim, nós temos ali acontecendo crimes de tráfico de entorpecentes, de furtos, de roubos e até de assassinatos. Ainda durante a sessão, o presidente Marcelo Vitor informou que há um prazo estipulado em plenário para o recebimento das emendas individuais, ou melhor, impositivas, até a próxima terça-feira. Em audiência pública realizada no plenário da Casa, clubes e entidades debateram um novo formato de gestão do futebol. O plenário da Assembleia ficou repleto de personalidades ligadas ao futebol em Alagoas, interessadas em aprofundar os conhecimentos sobre a Sociedade Anônima de Futebol. A sessão especial foi proposta pelo deputado Silvio Camelo, líder do governo na casa. A SAF é um tema muito atual e é uma tendência de todos os clubes de futebol do país. E aqui em Alagoas não é diferente. Por isso que a Assembleia Legislativa se viu na obrigação de promover essa tarde aqui, essa sessão pública, para que pudéssemos ter esse debate. A SAF, como é mais conhecida, é um tipo específico de empresa criada por lei federal há 2 anos. Essa legislação permite que os times de futebol migrem da associação civil sem fins lucrativos para a empresarial. É um incentivo à mudança para o formato de clube-empresa. O doutor em Direito Gilberto Gornati palestrou durante a sessão, trazendo esclarecimentos sobre a legislação que ainda gera dúvidas no mundo da bola. Ele é advogado de um escritório especializado em reestruturação de empresas e recuperação judicial, que atua exatamente nesse processo no Santa Cruz e no ABC. A gente tem que lembrar que o direito não cria a realidade está posta e o direito nos traz instrumentos para tentar adequar a realidade. Então, não necessariamente essa legislação que tem funcionado para alguns clubes vai funcionar para todos, mas acho que é importante a gente entender para desmistificar um pouco o que significa isso,
para os clubes entenderem que não necessariamente eles precisam se tornar integralmente uma sociedade anônima de futebol, mas que eles podem dividir os seus departamentos e com isso ter uma perspectiva melhor de como usar esses instrumentos que o legislador brasileiro agora forneceu para os clubes. Apesar das vantagens, ele explicou que a legislação também tem alguns contras. O principal contra é o seguinte: a partir do momento que um clube decide constituir uma SAF, ele está sujeito ao risco de sofrer um processo de falência. Então, se o clube não decidir acessar, não é possível ter um pedido de falência contra o clube, porque ele tem a faculdade de querer usar ou não os mecanismos da SAF. Agora, se ele utilizar, ele fica exposto nessa frente. E, evidentemente, também tem a questão política, porque a questão política acaba sendo dissolvida, porque os representantes do clube não podem ser os mesmos que estão na SAF. Então, você tem mais gente para poder alimentar nesse sistema, o custo da estrutura também é maior, então tem que ser bem ponderado para saber em que situações utilizar a SAF. O presidente da Federação Alagoana de Futebol, a FAF, enalteceu a iniciativa do deputado Silvio Camelo e do parlamento, que beneficia o esporte Alagoas e tem relevância nacional. Que a gente começa a escutar algo em Alagoas de um tempo para cá, veio o CSA no movimento de falar sobre SAF, o CRB no movimento de falar sobre SAF, o próprio ASA também. Então acho que a gente está aprendendo com o exemplo dos outros para trazer aqui e adequar a nossa realidade. Os presidentes do CSA e do CRB, os dois maiores clubes de futebol de Alagoas, participaram da solenidade, ressaltando o quanto os esclarecimentos feitos durante a sessão foram importantes para o segmento. Cada clube ele tem a sua particularidade. Então eu sei da situação que o CSA se encontra, eu sei do que é bom para o CSA e lógico que nós vamos escolher, após a aprovação da SAF pelo Conselho Deliberativo do CSA, então eu vou apresentar um modelo de parceiro que nós queremos e o modelo da SAF que nós queremos para o CSA. O futebol alagoano, na hora que cria esse fórum de discussão, ele enriquece, ele aprende. A gente já participou, nós CRB participamos de diversas reuniões já sobre SAF. Então a gente vai contribuir com algumas informações nossas, a gente vai aprender com informações dos demais. E isso é importantíssimo para o crescimento e para o bem do futebol alagoano, para que se não cometam tantos erros, para que a gente minimize os erros. Então, eu acho super importante. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Obrigada a você que nos assiste e até logo mais.